Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Nós estamos entrando na última lição desse trimestre, a lição de número 13. E nessa lição eu acho que o título é esperado por todos nós. Cristo no crisol. O verso para nós memorizarmos está em Mateus 27, versículo 46. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Essa semana nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o sofrimento de Cristo, o que podemos aprender com aquilo que Jesus sofreu por nossa causa. E quando Jesus exclama dessa forma na cruz do Calvário, Jesus não estava com medo de morrer com a dor, mas o que fazia Jesus sofrer era a separação de Deus, porque o pecado que ele carregava nas costas de todos, ele não pecou, mas ele carregava o pecado da humanidade, e esse pecado fez com que houvesse uma separação entre ele e o Pai, e essa separação foi dolorida para Jesus. Ele chegou a clamar, rasgando a sua alma, dizendo: Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Porque ele não podia ver a face do Pai olhando para ele, dando a ele esse conforto que ele precisava. Mas Jesus passou por tudo isso porque ele nos ama. E essa semana nós vamos ter a oportunidade de estudar um pouco sobre o sofrimento de Cristo, sua vida simples, sua vida de entrega total, para que Jesus viveu uma vida completa de entrega para que nós pudéssemos ser salvos, a ser atingidos pelo amor de Cristo. Gente, não deixe de estudar a sua lição nessa semana. É uma lição maravilhosa, foi feita para os nossos dias, foi feita para o nosso engrandecimento espiritual. Reserve cada dia da semana um tempo, 20 minutos, você pode estudar a lição, pode orar e você pode aprender mais de Deus cada manhã. Separe para que você tenha grandes bênçãos durante a semana que começa agora. Que Deus o abençoe. A lição de domingo, ela tem como título Os Primeiros Anos. A Bíblia nos dá poucas informações sobre os primeiros anos de vida de Jesus. Alguns versos, porém, nos dizem sobre as condições e o tipo de mundo ao qual veio o Salvador. Jesus veio morar num mundo em que a Bíblia diz que, chegando à plenitude dos tempos, Jesus veio para nos salvar. Jesus veio num momento crucial da história, um momento da corrupção moral, um momento doloroso. E vejam, nós temos a tendência, já depois de Adão, depois do pecado, todos nós nascemos com a tendência para o pecado. Jesus, apesar de ter sido completamente homem, ele não nasceu com essa tendência, ele era diferente. Não nasceu aqui nesse mundo com a tendência para o pecado, porque ele tinha uma natureza espiritual mais forte que a nossa. Então Jesus não se inclinava para o pecado, mas vejam, além de ele viver uma vida simples, porque sua família era pobre, ele viveu sem ostentação nenhuma, e ele podia, porque ele era o Deus criador de todas as coisas. Jesus teve uma outra dificuldade nesse mundo, ele viveu num mundo de pecado. Quão doloroso, quão que isso incomodou a mente de Cristo ver o mundo completamente tomado pelo pecado. E Jesus viveu nesse mundo, Jesus participou desse mundo como nós. Nós que temos as inclinações para o pecado, nós que estamos acostumados com o pecado, nos sentimos mal vivendo no mundo de hoje, vendo tudo acontecer, a imoralidade de todos os tipos, a corrupção do ser humano. Nós vemos as pessoas se colocando contra Deus, contra tudo aquilo que é Deus, tudo aquilo que é a palavra de Deus. Há uma sensação do ser humano de rejeitar completamente a Bíblia, a salvação em Cristo. Imagina Jesus, que era um ser sem pecado, vivendo num mundo de pecado. Mas Jesus fez tudo isso, sabe por quê, meu irmão? Porque ele nos ama, para me salvar e para te salvar também. Jesus passou por todas as aflições mentais, físicas, psicológicas, porque ele nos ama e nos salvou na cruz do Calvário.
que nós possamos entender o que Jesus passou na cruz e aceitá-lo plenamente em nossa vida. Irmãos, Jesus sendo o Salvador do mundo de pecado, você tem condições de imaginar todo o sofrimento que aqui ele passou quando viveu como homem? Pois bem, quando eu vou lá no livro de Mateus, no capítulo 12, de 22 a 24, e também no livro de Lucas, no capítulo 4, de 21 a 30, e também no Evangelho de João, no capítulo 8, versículos 58 e 59, eu vejo ali como Jesus foi injustiçado, né? Mesmo ele sendo o Salvador do mundo em termos de pecado, né? Embora ele tenha vindo ao mundo para salvar, ele foi maltratado. E mais do que isso, ele foi humilhado. E mais ainda, humilhado até a morte, e morte de cruz, como todos nós sabemos. Os líderes da época interpretavam mal os ensinamentos de Jesus, demonstrando desprezo talvez pela única pessoa que poderia poupá-las da ruína. E veja bem, meus irmãos, humanamente falando, às vezes nós somos assim também. As pessoas nos fazem o bem e nós às vezes pagamos com o mal, não é verdade? Eu não estou generalizando, mas você sabe que nessa caminhada que nós estamos fazendo agora, muitas vezes nós passamos por isso. Mas com relação a Jesus, no livro de Mateus, no capítulo 23 e no versículo 37, ele escreveu assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que foram enviados. Então Jesus foi um enviado, né? Mas Jerusalém, Jerusalém, quando Mateus se refere ali, ele está se referindo aos líderes da época, né? Aqueles que eram contra Jesus e não criam em Jesus, né? Então Cristo se sentia triste, não pela rejeição, mas sim pela consequência que isso trazia. Qual é a consequência? Consequência de não salvação, né, meu irmão? Por isso muito se perde quando você não aceita Jesus. E Jesus, ele foi altruísta. Que é isso? Ele não fazia nada em troca, ele fazia tudo por amor. Então que pensemos nisso, irmãos, e quem sabe vamos rever nossos conceitos de relação com os nossos irmãos. Jesus, quando chegou ao Getsêmani com seus discípulos, ou seja, Pedro e Tiago e João, que estavam ali, ele já disse: minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem, disse Jesus aos discípulos. Está lá no livro de Marcos, capítulo 14, verso 34. Mas por que ele disse isso? Ele sabia que era chegada a hora, né, meu irmão? E em vários momentos, como está descrito no livro do próprio Marcos e também de Lucas e Mateus, quando ele diz, Pai, no último clamor, ele diz, Pai, se quiseres, passe de mim esse cálice. Mas se não, todavia, se não quiseres, faça valer então a tua ordem, seja como tu queres. Então ele disse isso como um último clamor, mas na verdade o papel dele seria salvar a humanidade do pecado, não é isso? Então seu sofrimento foi sobremaneira extremo. Se você lê os evangelhos, você vai ver como Jesus sofreu quando chega a hora que ele chega no Getsêmani. Seu suor transformou-se em sangue. Você já viu alguma coisa do tipo, meu irmão? Ora, não existe paralelo, não existe paralelo. Como homem, ele devia sofrer as consequências do pecado humano. Como homem, devia suportar a ira divina contra a transgressão. Foi para isso que o Pai o entregou. Cristo estava sofrendo abaixo da justiça divina. O que quer dizer isso?
Jesus estava sofrendo por ordem da justiça de Deus, o Pai. Mesmo ele tendo pedido várias vezes, como eu disse ali, naqueles livros de Lucas, Mateus e João, quando ele diz: Pai, se quiseres, passe de mim esse cálice, tamanha era a dor e o sofrimento. Todavia, se não quiseres, faça como melhor te apraz, ou seja, seja feita a tua vontade, ó Pai. Pensemos nisso, meu irmão. Esse homem sofreu tudo isso por você e por mim. Veja que trilhemos o caminho dele e as orientações dele para a nossa salvação. Amém? Olá! O tema de agora fala sobre o Deus crucificado. Nada mais, nada menos do que a pior das punições foi a que recaiu sobre Jesus, que era a representação máxima da divindade. Logo, Jesus Cristo representando o poder celestial, a majestade do céu, sendo crucificado. Açoites, tratamento horrível, dor, amargura no coração, ou seja, recaindo todo o pecado da humanidade sobre ele. Que cenário! Que cena drástica, não é mesmo? Mas imagine todo esse contexto. Como é que a natureza se manifestou? De que forma que a natureza se manifestou diante desse colapso, diante deste sacrifício? Acompanhem comigo o que nós temos descrito lá em Mateus capítulo 27, verso 45, que diz assim: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Veja bem, houve trevas, escuridão, luto diante do sacrifício que ocorrera. Não é à toa que quando passamos a analisar de forma direta, com toda sinceridade de coração, com todo o senso de interpretação que isso requer, não há como não ficar sensibilizado. Pois o crisol nesse momento atingia de forma direta Jesus Cristo, o nosso Salvador. Pense no que esse momento significou para o Salvador e o que ele significa para você diante do entendimento que você capta deste acontecimento. Tema de agora: o Deus sofredor e seus seguidores. É muito bom e é agradável seguir pessoas que estão em cenários tranquilos, em um panorama agradável, sem adversidade. Não é mesmo? Parece que, estando ao lado dessas pessoas, nós também criamos uma couraça protetora. Mas o que você acha de seguir alguém que foi punido injustamente, que foi acusado injustamente e que foi perseguido de forma drástica? Com certeza você não gostaria de seguir, mas quem ingressa no cristianismo segue sim um Deus, um Salvador, que ainda continua sendo alvo de perseguição e também de intolerância. Mas acompanhe comigo o que está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Aquele que não tinha pecado tornou-se pecado por nós. É justamente pela atitude nobre de Jesus Cristo,
que nos tornamos aptos pelo sofrimento dele, nós nos tornamos candidatos a ingressar em território celestial e ter uma vida definitivamente agradável e sem sofrimento. Pense com muito carinho nisso. Concluindo o nosso estudo, tente imaginar alguém que abandona um império perfeito, um reinado agradável, um ambiente tranquilo, repleto de paz, de coisas boas, e resolve ir para um território hostil, repleto de ódio, amargura, traição e instabilidade. Parece algo insano, não é mesmo? Dentro de um pensamento humano lógico, de um raciocínio lógico e coerente, isso não faz sentido algum, mas foi justamente isso que reveste a atitude do Redentor, do próprio Jesus Cristo, que deixou as cores celestiais para vir em um mundo imperfeito, corruptível. A partir do momento que ele faz essa entrega, que ele faz essa opção e declara todo o seu amor pela raça humana, alguém que decide sofrer no lugar de outra pessoa, sofrer substitutivamente, é algo que merece toda a nossa atenção, todo o nosso respeito, todo o nosso apreço e toda a nossa entrega. Se você captou essa ideia, se você entendeu o que representa o crisol, o sofrimento pelo qual passou o Cristo, que ele foi direcionado a nós, a recompensa é nossa, o sofrimento foi dele, mas a recompensa é nossa. Se você entendeu isso, parabéns, você entendeu todo o conteúdo deste trimestre. Encerramos aqui este estudo de 13 lições que abordou aspectos do sofrimento humano e finalizando com o sofrimento de Cristo. Nos encontramos na próxima semana com um novo estudo, com a abertura de um novo trimestre. Até lá. Tchau, tchau. Obrigado por este maravilhoso amor, Pai. Que meus ouvidos e meu coração estejam sempre abertos para ouvir desse amor e estar sempre disposto a retribuir, fazendo a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.